Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos guarda, que supre as nossas necessidades, que dirige a acertarmos, que nos dirige a caminho de retidão. Você já falou com Deus hoje, já invocou a sua presença? No livro de Jeremias, o Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei. Invoca-me. Você já invocou, já clamou ao Senhor? O Senhor, Ele responde prontamente àqueles que buscam a Ele de todo o coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 14 de abril de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Glórias ao Senhor por estes versos. Versos que caracterizam o quanto somos preocupados com o tempo. E olha, geralmente quando nós preocupamos com o tempo, nós estamos apressados de que algo aconteça. Os discípulos aqui se mostravam apressados para que o reino fosse restaurado a Israel. Havia sido tomado. E assim eles tinham pressa quanto a isso. Mas Jesus diz a eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha, quem controla o tempo, as estações, as épocas, é o Senhor nosso Deus. E nós não temos que preocupar e não nos compete a saber quando que tal coisa, tal propósito de Deus vai se cumprir. Nós temos que contribuir para que os propósitos de Deus se cumpram, mas não preocupar com que tempo que eles vão se cumprir. Mas muitas vezes nós somos apressados. É uma característica própria nossa. Olha, nós não podemos nem se apressar com as coisas, mas também não podemos nem procrastinar, nem postergar, nem retardar. Nós temos que estar totalmente entronizados no tempo de Deus. Mas para que estejamos dentro do tempo de Deus, nós temos que estar entronizados nos propósitos do Senhor, fazendo parte, sendo cooperador de Cristo, mas andando segundo a vontade de Deus. Jesus, ele completa dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que cabe a nós é buscar a presença do Espírito Santo de Deus e assim recebermos poder de filhos do Altíssimo e fazermos aquilo que o Senhor nos propôs a fazer. Ide, pregai o Evangelho, trazei vidas a mim. Sim, até os confins da terra. É isso que nós precisamos preocupar.
Mas muitas vezes as nossas preocupações por conta da nossa ansiedade estão muito mais ligadas com o tempo, de quando que as coisas vão acontecer. Nós precisamos tirar a nossa mente do tempo. Olha, vivendo o hoje, colaborando para que os propósitos de Deus aconteçam, sendo protagonista, fazendo parte, servindo, atuando, sendo ativos dentro da vontade de Deus. Portanto, não se apresse, mas também não se procrastine. Não se retarde, não se atrase, mas ande no compasso dentro da vontade de Deus. Quando nós estamos entronizados nos propósitos de Deus, assim, Deus que move todas as coisas, Ele move até mesmo o tempo para que os propósitos se cumpram. O Senhor, Ele voltou o sol para que Josué ganhasse a guerra. Olha, o Senhor, Ele move o tempo para contribuir com que os propósitos dele aconteçam. Se você estiver no centro do propósito de Deus, vai acontecer no tempo certo. Porque eu digo que os propósitos de Deus, eles unem tempo, circunstâncias, ações, pessoas envolvidas. Tudo isso regido pela vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, preocupe em contribuir para que os propósitos de Deus aconteçam. Propósitos de paz, de prosperidade, de libertação do pecado, de restauração de vida, propósito de edificação dentro da vontade da palavra de Deus. Em tudo que você for fazer, faça antes a seguinte pergunta: será que isso faz parte do propósito de Deus para a minha vida, para a vida do meu próximo? Olha, se a resposta for sim, proceda. Se a resposta for não ou duvidosa, não faça. Mas não preocupe com o tempo, porque já existe um tempo determinado para que cada propósito debaixo do céu se cumpram. E como diz Jesus aos discípulos, não nos compete conhecer tempos ou épocas, porque isso é reservado somente a Deus. Só Deus sabe, inclusive até mesmo quando Jesus vai voltar. Quando Jesus vai voltar, que é o maior propósito de Deus aqui na terra, neste mundo, o maior propósito de Deus às nossas vidas. Somente Ele sabe quando. Então não cabe a você preocupar com o tempo. Quando acontecer, saiba que, uma vez que você está no centro da vontade de Deus, é o melhor dos tempos. Jesus disse aos discípulos: hoje vocês podem não entender o que faço, mas chegará um tempo que olharão para trás e entenderão e verão o porquê. Hoje, muitas coisas que acontecem na sua vida você pode não entender. E às vezes você pode até não entender por que já não aconteceu, questionando o tempo, que isso faz parte de um caráter incrédulo. Eu só quero te dizer algo: se entregue à vontade de Deus. E a vontade de Deus é cumprir com todos os seus propósitos. E os propósitos já têm tempo determinado. Amém? Aquiete o seu coração quanto ao tempo. Somente seja entronizado. Faça parte. Contribua para que os propósitos de Deus aconteçam. E assim você garante o melhor dos tempos na sua vida, para que tudo aconteça. Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você.
Ah, Senhor, meu Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, que entrega a palavra necessária aos nossos corações. Tira de nós, Deus, toda preocupação com o tempo em que a nossa casa servirá ao Senhor, com o tempo em que eu serei restituída de tudo aquilo que foi arrancado, com o tempo que o meu irmão preocupa em receber a cura. Ah, Deus, o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. O Senhor sabe o tempo e há tempo para que cada propósito debaixo dos céus se cumpra. Deus, nós sabemos que já existe o tempo determinado e não nos compete saber, o Senhor sabe. Somente Deus aquiete o nosso coração, a sua grandeza, a sua vontade, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. O Senhor é Deus, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que determina tempos e estações, reis e os destrona, aquele que é o dono de toda a glória. Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve, sobre essa família, essa casa. Enche este lar de alegria, de paz, de refrigério da tua presença, Deus, de quietude da alma. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares, seus irmãos, os grupos aos quais você pertence. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.